Olá, boa tarde. Estamos retornando novamente a nossa conexão com o grupo de gestantes virtual do Grupo Gestar. Agora vamos retomar o nosso encontro, que estamos tendo alguns probleminhas com a conexão. Convidei a Gabriela já. Sejam bem-vindos, boa tarde a todos. Só vamos aguardar a Gabriela. Para mim, está aparecendo que a Gabriela não consegue acessar, não consegue conectar comigo. Olá, Agora deu certo, voltamos. Agora eu troquei voltamos. de casa, vamos ver. Estou agora aqui no meu padrasto, que é próximo. Acho Ai, que que agora vai bom. dar certo. Vim Então tá, mas essas correndo. coisas acontecem mesmo, né? Acontece. Bem-vinda, Gabriela. Que prazer Obrigada. estar aqui contigo. Que prazer te receber aqui no nosso espaço virtual, né? No nosso espaço do Grupo Gestar. Depois de algumas intercorrências, acho que agora o nosso encontro vai andar. Vai Bem-vinda e sim. boa tarde. Obrigada. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que estão aqui participando com a gente. E é um prazer a gente estar aqui conversando sobre esse tema que é tão importante, né? Que é tão necessário e que realmente viabiliza a Uhum. saúde mental perinatal, né? Sim, com certeza. Tu consegue me escutar bem? Tá tranquilo? Consigo. Ah, Se não tá, sei que como é que ótimo. tá o meu áudio também, se estão me escutando. Tá tudo certo. Tudo certo. Acho que podemos. Eu só vou apresentar o Grupo Gestar, né? O Grupo Gestar é um grupo de gestantes da UFN. Eu vi que tu é egressa da UFN, eu não sei se teve a Uhum, oportunidade de conhecer o Grupo Gestar. Existe uhum, desde 2016. Então, nossos encontros antes da pandemia aconteciam na universidade mesmo, né? E integram o grupo os estudantes de qualquer curso, né? Da UFN. Também gestantes, pais, puérperas, é um grupo bem aberto assim para discutirmos em relação à saúde materna e infantil, principalmente na nossa região central do Rio Grande do Sul. E agora, né, com a oportunidade na pandemia, criamos essa página aqui no Instagram e também tivemos a ideia de promovermos os encontros de gestantes e puérperas e famílias virtuais. E a gente, cada encontro, temos uma temática e um convidado, também especialista da área. E é um prazer recebê-la aqui no nosso encontro de hoje. Eu acho que podemos dar início ao nosso tema, que é pré-natal psicológico e saúde mental perinatal. Eu acho que antes de iniciarmos na nossa temática central, que é o pré-natal psicológico realmente, né? O que é o pré-natal psicológico, como funciona, quem pode fazer. E eu acho que é importante a gente comentar a respeito dos transtornos, transtornos mentais perinatais, né? Que uhum, é bem comumente na gestação e também principalmente no puerpério, porque a uhum, gente acaba idealizando, né, aquela que logo que o bebê nasce é aquela alegria, aquelas emoções, mas muitas uhum, coisas não são faladas nesse período. Acho que é uhum, importante a gente comentar um pouco a respeito de quais são esses transtornos mentais perinatais. uhum. Então tá, acho que vamos. Gostei de começar por aí, que vamos começar pelo começo mesmo, né? Uhum, E que é bem isso, né, Leandro, que tu vem trazendo, assim. Eu fiz uma pós-graduação em psicologia perinatal, né? E a gente e acaba que essa questão dos transtornos, ela tá muito costurada em várias cadeiras, né? Realmente é uma porque é isso que a gente vem prevenir,
né, o próprio pré-natal psicológico, essa discussão toda que está se construindo socialmente hoje no meio acadêmico sobre a saúde mental perinatal, vem justamente para prevenir, né, o aparecimento, o acometimento desse tipo de transtorno, né? Então, assim, eu listei mais ou menos, peguei os principais, né? E eu vou trazer um pouquinho sobre os desdobramentos, né, brevemente, desses transtornos. Então, os grandes transtornos que a gente tem, o transtorno mais comum, que mais aparece, é a depressão pós-parto materna, né? Também é importante trazer que a gente tem aí uma depressão pós-parto paterna também, né? E nós temos alguns quadros mais graves, que são os quadros de psicose puerperal, né? Que são casos mais não tão comuns, digamos assim, mas quadros um pouco mais, um pouco não, assim, bem mais graves que vão exigir um tratamento bem mais intensivo e que muitas vezes vão trazer um desfecho bem triste, assim, né? Desfechos bem problemáticos. Mas esses são os grandes, digamos assim, os grandes transtornos, né? Os grandes quadros que a gente encontra. A gente vai encontrar outras questões como ansiedade gestacional, né? O próprio baby blues, que particularmente, dentro da linha que eu trabalho, eu não vejo ele como um transtorno, né? Eu vejo ele como um desdobramento, como uma via de aparecimento do sofrimento mental da mulher, né, no pós-parto, mas que ele muitas vezes ele se resolve sozinho, né? E eu vejo ele como uma saída comum. Não são todas as mulheres que vão apresentar, né, esse 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 baby blues, mas ele é comum, digamos assim. Eu digo, um pouco mais da metade das mulheres, né, das puérperas vai apresentar o baby blues. Mas o nosso grande, digamos assim, a nossa grande luta mais se concentra mesmo na questão da depressão pós-parto, né, materna. Porque os casos, por exemplo, vamos falar um pouquinho dessa, né, da psicose puerperal. São casos muito pontuais, assim. São casos onde essa mulher, né, essa mãe já apresentava alguma condição que situava ela numa psicose, algumas quadros de esquizofrenia, né? Ou então, sim, uma mulher que não se encontrava nessa condição, digamos assim, mas por uma série de fatores vem então desenvolver esse quadro específico, né, de psicose puerperal. E que realmente é algo que é bem interessante do ponto de vista acadêmico, científico, da gente se debruçar, mas a gente não encontra tantos dados, assim, né? Não é tão fácil de estudar por não aparecer tanto, digamos assim, né? E, enfim, que mais, assim, vai me pontuando para onde tu quer Eu que eu acho, eu mais. acho que seria isso, assim, só para a gente dar uma contextualizada, né? Uhum. Principalmente agora para a gente entrar sobre o pré-natal psicológico, que tu realmente trouxe, né? Que é para prevenir essas questões. E é importante que tu falaste do baby blues, né? É como se fosse um processo fisiológico mesmo, né? Que é comum as mulheres manifestarem essas questões. Mas acho que depois a gente vai comentar um pouco, né, de como identificar, Uhum. como que eu posso fazer essa orientação para ela, né? Porque Uhum. eu vejo, eu não sou psicóloga, eu sou estudante de enfermagem, eu não me apresentei. Mas eu vejo que são algumas questões que parece que todo mundo tem que fazer psicoterapia, né? Uhum. Quando realmente eu devo orientar uma mulher que, né, ou encaminhar se eu tenho na minha rede de saúde, ou quando eu devo orientar que ela faça um tratamento psicoterápico. E eu acho que agora dá para a gente entrar na questão do pré-natal, né? O que seria o Uhum. pré-natal psicológico? Então, o pré-natal psicológico, eu vejo ele, eu gosto de explicar ele da seguinte forma, que ele é uma possibilidade, né, de um acompanhamento pré-natal mais integral, né? Porque a gente precisa ver a gestação como um evento integral,
Não é um evento que diz respeito só ao físico da mulher, não é só uma barriga que está crescendo ali, né? São outros eventos que estão ali, claro, toda a questão da saúde mental dessa mulher, como que ela está nesse momento, em que contexto veio essa gestação, se ela tem rede de apoio, se não tem, se ela tem alguma outra condição, se ela trabalha, se ela não trabalha. Então, a gestação é um evento integral, né? Que ele acontece na mulher, mas em todas as esferas da vida dela. Então, a gente não pode acreditar que o modelo de pré-natal ginecológico tradicional vai dar conta de tudo que tem nesse momento dessa mulher, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito bacana, porque se a gente pegar realmente essas formações que a gente tem, né, especializações, pós-graduações em psicologia perinatal, e mais especificamente em pré-natal psicológico, a gente vai ver o quê? Que a gente vai conversar muito bem com a enfermagem, com a fisioterapia, com a TO, né, com outras práticas. Então, é uma possibilidade, por exemplo, de uma gestante que chega e que não está muito bem por enjoo, ou que não está aceitando a gestação, ou que está tendo problemas com o companheiro durante essa gestação, né? Ou muitas vezes questões no trabalho, que ela tinha recém passado no doutorado, enfim, né? São tantas as possibilidades, né, que uma gestação chega, que a gente pode, então, quem sabe, então, encaminhar ela para um pilates, encaminhar ela para uma fisioterapia, encaminhar ela para uma aromaterapia, sabe? Porque é isso, realmente uma possibilidade de trabalhar as questões desse momento, né? De tudo que envolve esses trimestres gestacionais, dar realmente acompanhamento para essa mulher, um suporte para que ela consiga, não só ela como a família, né, consiga realmente experienciar a gestação com mais saúde, né, realmente experienciar a gestação de uma forma onde ela tenha suas questões mais contempladas com profissionais capacitados ao lado dela e principalmente para a gente conseguir evitar, né, o aparecimento desses transtornos. E muitas vezes até não vai aparecer um transtorno, mas auxiliar na formação do vínculo, né? Mãe e bebê que é tão importante, né? Nos primeiros dias, nos primeiros meses do bebê. Então, o pré-natal psicológico, ele é essa grande possibilidade de um acompanhamento integral da mulher nesse momento que é tão importante. Uhum. É muito importante quando tu falaste que, né, que só o pré-natal tradicional, o ginecológico lá, que tem como objetivo realmente, né, prevenir o aparecimento de doenças, né, acompanhar para que essa gestação ocorra tudo certo, né, prevenir também outras questões. Mas é muito importante que o profissional do pré-natal, né, que geralmente é o enfermeiro e o médico que fazem esse pré-natal tradicional, faça o encaminhamento, né, para esse profissional especializado realmente da área, porque a gente acaba não conseguindo dar conta realmente. Como que funciona o pré-natal psicológico? Então, o pré-natal psicológico, existem duas possibilidades, tá? Existe o pré-natal psicológico, que eu chamo de clássico, né? Que ele é um pré-natal psicológico estruturado, né? Ele já tem uma estrutura no sentido de pontos que serão abordados dentro desse modelo de assistência, né? Então, normalmente, esse pré-natal psicológico, digamos assim, clássico, ele se configura no modelo de grupo, né? Então, são gestantes de diferentes momentos da sua gestação que vão ali estar conversando, né, através da orientação desse psicólogo que estará trabalhando, liderando, assim, mediando o grupo, na verdade, dentro de questões bem específicas, né? E existe o outro pré-natal, que é o que eu tenho identificado, pelo menos aqui no nosso contexto, que tem aparecido como mais interessante para as mulheres, que é o pré-natal individual, né? E não estruturado, ou seja, a gente vai trabalhando as questões pré-natais de acordo com as demandas que a gestante vai trazendo, né? Então, em vez de termos, por exemplo, assim, no pré-natal psicológico, esse
o clássico, a gente tem de 5 a 7 encontros, né? Então, cada encontro tem um tema que vai ser estudado. No pré-natal, esse individual, esse mais que tem mais um caráter de acompanhamento perinatal mesmo, ele vai se dar de uma forma mais orgânica, onde a gestante vai trazendo as questões dela que vão desde preparação psicológica para o parto, questões da aceitação das mudanças do corpo, manejo psicológico das intercorrências, né? Gestacionais que podem acontecer, como lidar com o enjoo, até questões como lidar, né? Questões clássicas, como lidar com uma sogra que diz que eu não vou saber cuidar do bebê e isso me deixa insegura, né? Então tem todo esse trabalho também. A questão da preparação para a amamentação. Então a gente vai trabalhando de acordo com aquilo que é demanda para aquela gestante, né? E vamos pontuando e vamos fortalecendo ela na vivência dessa experiência que é a gestação, né? Então, dentro desse modelo de pré-natal psicológico, a gente tem tanta possibilidade de ser individual, só a gestante, como ser o casal. Em alguns casos, preferem que seja, né, os dois ali, que os dois também a gente já consegue fazer um trabalho com a rede de passar essas informações, por exemplo, de como identificar, né, quando essa mulher vai estar num sofrimento mais significativo, né, que é muito importante a rede estar muito preparada também. Isso é uma coisa bem bacana que o pré-natal psicológico trouxe. A gente ter o olhar para a gestante, para a saúde mental dela, mas também a fim de informar a rede, para a rede conseguir realmente ajudar no que precisa ser ajudado da gestante, né? Então, eu separo dessa forma, né? Nessas duas possibilidades de pré-natal psicológico, que tanto também, nesse modelo, no clássico, desses encontros estruturados, também pode ser de forma individual, ou casal, ou em grupo. Sim. É importante, né? Eu acho que elas acabam conseguindo conversar mais no individual, né? Esses encontros em grupo é bom para ter essas trocas de experiências também, que é muito importante, e para que torne essa experiência dela, né, a gravidez, o puerpério, a mais positiva possível. Eu acho que tu já respondeu, né? Quem pode participar do pré-natal psicológico. Então, são as mulheres, os pais, a família, né? A família, acho que ela pode convidar a sogra, pode convidar a avó da criança, né? A mãe. É possível? É possível sim. Na verdade, é tudo de acordo com aquela gestante, sim. Por exemplo, assim, eu já tive casos onde ela vinha sozinha, né? Que ela podia falar, por exemplo, de temas como a experiência da sexualidade na gestação. Ela preferia estar sozinha. Daí, mais no final da gestação, ela pediu: ah, não posso trazer aqui o meu companheiro, posso trazer minha irmã que vai estar comigo no pós-parto, posso trazer minha mãe que vai acompanhar o meu parto, enfim. E a gente vai trabalhando, né? Porque isso é muito interessante. É por isso que eu gosto muito, particularmente, dessa abordagem de pré-natal psicológico mais flexível, porque a gente pode, inclusive, organizar a frequência do pré-natal de acordo com a realidade dela. Se vai ser semanal, se vai ser quinzenal, se vai ser mensal, né? Tudo de acordo com aquele caso, de acordo com o desejo daquela mulher, né? Para aquele momento e também de acordo com as demandas daquela realidade. Uhum. É bem individualizado, bem singular, né? A abordagem, então. As gestantes depois, com certeza, né, elas acabam compartilhando o link do nosso encontro nos grupos, com as famílias também. E é importante como que ela vai contratar o serviço, como que é possível. Ela tem que aguardar um encaminhamento do profissional da enfermagem, que está acompanhando o pré-natal, ou do médico, porque realmente elas acabam esperando, né, um encaminhamento do médico, do profissional que acompanha o pré-natal tradicional, que encaminhe para o psicólogo, para o fisioterapeuta. É necessário um encaminhamento? Não, na verdade, normalmente eu percebo que quando elas vêm com o encaminhamento do médico, do ginecologista, do enfermeiro obstétrico, enfim, quem está acompanhando ela, tem dois casos. Tem o caso que ela já vem meio desconfiada
né? Ué, por que que ele tá me encaminhando para um psicólogo, né? Daí tem toda aquela questão de realmente do imaginário social, né, do psicólogo, é alguém que está com problema, daí vai no psicólogo. Mas tem também aqueles casos onde a mulher vai mais segura, né, que esse encaminhamento passa para ela uma segurança. Mas tem também muitos, né, eu diria acho que a maioria dos casos que eu atendi vieram das próprias mulheres, né, que, enfim, que encontraram no Instagram, que alguém conversou, e delas acabam chegando, né, interessadas, então, no pré-natal psicológico, no acompanhamento perinatal, mas não precisa, né, não tem essa condição de ter um encaminhamento. Elas vêm, elas vêm, né, seja por encaminhamento ou não, Sim. assim, é flexível. E existe um momento ideal para iniciar o pré-natal psicológico? Tem um tempo certo? Não, assim, pode tanto ser, e também é interessante pontuar, né, que muitas vezes a gente entende que o pré-natal psicológico é somente para mães de primeira viagem, e não, né, porque cada gestação é única, né, então às vezes tu vai ter questões que vão te ocorrer na segunda, terceira gestação que na primeira não teve, né, então não tem isso. Dentro da minha experiência clínica, eu acho que é mais interessante quando ela vem mais, mais cedo, no sentido de que a partir da 36ª semana ela já fica bem reduzido a possibilidade de trabalho, né? Se ela vem com alguma demanda, se ela tem alguma questão que está incomodando ela, é mais, a gente tem menos tempo, né, de trabalhar, porque o que que acontece? Um dos objetivos é essa mulher estar bem quando o bebê chegar, né? É conseguir promover uma saúde mental para que quando o bebê chegue, ela consiga experienciar seu parto, seja qual a via de parto que ela escolher, ela consiga ter autonomia para decidir a questão da amamentação, ela consiga fazer a formação do seu vínculo de uma forma saudável, mas tudo isso, então, ela consiga passar pelo puerpério, pelo pós-parto de uma forma mais saudável. Então, a gente precisa de um tempo para trabalhar isso, né? Então, assim, tem mulheres que chegam lá na 36ª, 37ª semana e beleza, vamos lá. Existem outras mulheres, por exemplo, que vão chegar às vezes com 6 semanas apenas de gestação, né? E daí a gente pensa, ai, mas é cedo. Mas muitas vezes são mulheres que já têm caso de abortos anteriores, então ela já está fragilizada. É um outro contexto, né? Então eu diria que não tem. É quando a mulher sente que gostaria desse acompanhamento, ou quando o médico, então, o médico, o enfermeiro, né, seja quem esteja acompanhando ela, dê esse encaminhamento, mas realmente de preferência mais cedo, assim, né? Que às vezes realmente chegar com 37 semanas, 38 semanas, e existem questões importantes ali, né? Que realmente não. Às vezes. Tá me escutando agora? Pra... Você tá me ouvindo Olá. agora? Ah, agora tô. Agora tô. Agora sim. Pra mim não tinha travado, mas agora tá voltando aqui. E como que fica esse acompanhamento no pós-parto? Depois que ela ganha o bebê, encerra os atendimentos ou ela pode adquirir, né, mais alguns encontros? Como que fica? Uhum. Então, não. O pré-natal psicológico se encerra no nascimento, né? Depois do pré-natal psicológico, a gente tem todo o trabalho de acompanhamento, né? Se é do interesse dessa mulher, dessa família, o acompanhamento, então, do puerpério, que pode ser uma continuação do pré-natal psicológico, ou em alguns casos, aconteceu também dessa mulher passar pelo pré-natal muito tranquila e o puerpério pegar um pouco mais e ela então procurar o acompanhamento somente no puerpério. Mas a gente acompanha também, a gente auxilia, por exemplo,
a questão da amamentação, que eu sempre gosto de pontuar, que a amamentação, ela tem uma grande parte dela que é psicológica, né? Porque o bebê, quando mama, ele não mama só leite, né? O bebê, quando suga, ele não tá sugando só leite, ele tá sugando afeto, né? Ele tá sugando, tem outras coisas, ele tá se nutrindo de outras coisas além de leite, né? Então, a questão psicológica da amamentação, a questão da saúde mental no puerpério, né? Esse olhar, essa desmistificação da questão do baby blues, né? Enfim, a gente faz esse acompanhamento também. Não está vinculado, não está junto, então pode ser algo que venha somente por aí, ou a gente continua acompanhamento, né? Porque, por exemplo, é bem importante dizer que os casos de depressão pós-parto, ele pode aparecer 3 meses depois que o bebê nasce, até 1 ano. E às vezes a mulher tem o bebê, tá com 1 ano, ela começa a desenvolver sintomas deprimidos, sintomas depressivos, e acha que não tem nada a ver com parto. E não, é justamente uma questão dessa ordem, né? Então, sim, a gente tem esse acompanhamento, é muito importante também, né? Porque a gente sabe que o puerpério é um momento delicado, é um momento que vai exigir não só da mulher, mas da rede de apoio dela, né? Principalmente o puerpério exige muito da rede. Então, também é um momento que precisa, né, de um acompanhamento, de um olhar integral. Sim, eu acho que a gente criou um imaginário aqui, né? A gente iniciou lá no início, né, da gestação, daí a gente já passou pelo parto, agora já estamos na amamentação no puerpério. Eu acho que tá bem legal, né? Ficou uma linha. E eu acho que a gente pode comentar um pouco agora a respeito dos sinais, né, de depressão pós-parto, né? Ter raiva, né? Parece que a mulher não pode chorar, não pode ficar triste, porque acabou de nascer um bebê, né? Então ela tem que estar feliz, tem que estar alegre pelo nascimento da criança. Daí ela parece que ela não pode demonstrar esses sentimentos. Como que a família pode identificar, assim, os sinais de depressão pós-parto? Então, isso é fantástico, né? Porque durante muitos anos se carregou esse mito para as mulheres que o quê? Ai, como que tu tá infeliz? O teu filho tá aí com saúde, né? Ai, mas tá aí. Ai, agora tudo vale a pena. E não, não é assim, né? Não, não é assim porque essa mulher não se resume àquele filho, né? E outra que eu gosto muito de pontuar, sabe, Leandro? Que a gente tem que entender que quando nasce um bebê, não nasce uma mãe, né? Muitas vezes a mãe, a construção do ser mãe, acontece sem ter um bebê. E às vezes se tem um bebê e não se tem uma mãe. O amor da mulher pelo filho não é uma coisa instantânea. Tem mulheres que conseguem se vincular com o bebê na gestação, tem mulheres que só vão se vincular ao bebê depois que nasce, mas o amor, ele é uma construção. O amor é resultado de uma relação, né? Então, como que... Claro, tem aquelas mães que olham aquele bebê, meu Deus, é o bebê mais lindo. Mas tem outras que não. E não tem problema. Isso que é importante dizer, né? Entrando nisso que tu trouxe. Não tem problema, sabe? Precisa se entender que leva um tempo, que é um processo, que é um desenrolar, é uma relação. Essa mulher está conhecendo aquele bebê, né? Ele não vem numa folha em branco, não é uma tábula rasa. Ela está começando a conhecer, ele está reconhecendo a voz, sabe? Tem uma dinâmica aí, tem uma relação que está acontecendo. E junto com isso, essa mulher tá tendo uma queda hormonal super significativa, tem toda a experiência do parto, aí foi o parto que ela sonhava, não foi o parto que ela sonhava, teve alguma intercorrência, ela sofreu algum tipo de violência obstétrica, ela pôde ter acompanhante, como é que tá, né? Então ela ainda tá elaborando a experiência do nascimento e do parto, né? E então ela se encontra com esse bebê e dela vai chorar, ela vai ter raiva, ela vai ter horas que vai querer entregar a criança para alguém, pega essa criança e leva daqui e tá tudo bem, né? Eu gosto muito de informar a família que, gente, é o seguinte, tá tudo bem com essa mulher, ela vai chorar, ela vai estar cansada,
Não é porque ela tá chorando que ela tá com depressão pós-parto, que ela tá com baby blues, não. Antes de ter o bebê, ela chorava. O choro é da vida, sabe? O choro é a gente expressar nossas emoções. Então, não tem problema, sabe? Deixa essa mulher descansar. Eu gosto muito, sabe, no pré-natal psicológico, eu gosto muito de dizer para as famílias o seguinte: uma mulher no puerpério, ela não quer ser consolada. Ela não quer que dê um tapinha nas costas dela e diga assim: ah, vai passar. Porque tu não sabe se vai passar, né? Tem bebês que têm 3 anos de idade e ainda acordam de noite. Ai, tu tira do peito, dá uma madeira, continua acordando. A mulher no puerpério, ela tem que ser acolhida. Ela precisa do ombro para chorar. Ela precisa que alguém abrace e diga, pode chorar. Não é ela chorar e começar aqueles olhares desconfiados da família. O que está acontecendo? Ela está rejeitando o bebê. Não. Ela está tentando dar conta. Sabe? Então, assim, é normal chorar, é normal ficar cansada, tudo isso é normal. Né, quando é que a gente começa com sinais de alerta? Bom, um baby blues. Gente, muitas vezes o baby blues ele vai vir em ondas, assim, é muito interessante. Tem mulheres que vão apresentar a crise de choro, digamos assim, por exemplo, assim, no entardecer. Todo entardecer ela começa a ficar mais deprimidinha, ela começa a chorar. A família identifica isso, se organiza. Todo dia lá pelas 5 alguém vai pegar o bebê e vai embalar o bebê, vai ficar com o bebê para essa mulher ir pro banho, poder chorar. Vai pegar um chá, vai sentar na cama e poder chorar. Deixa ela chorar. Gente, é uma bomba de hormônio que está acontecendo nela. São hormônios caindo muito. Ela está com privação de sono. Se ela passou pela cesariana, talvez seja com dor, uma dor. Algumas sentem muita dor. Muitas vezes, se foi um parto normal, um parto natural, ainda tem toda a emoção. Às vezes dói também, às vezes tem a questão de epísio, de um ponto cicatrizando. Então, deixa ela chorar, né? Quando que a gente fica em alerta? Bom, se essa mulher fica muito tempo durante o dia mais deprimida, começa a tentar. Se essa mulher não consegue aproveitar, se interessar por ver uma série, se ela gostava antes, né? Pensa assim, ela gostava de ver série, agora já não no sentido de que seja possível ela parar de ver série, né? Ela parar para ver uma série, não. Mas no sentido de que ela começa a perder o interesse de fazer as coisas que gosta. Sabe? É diferente. Ela, enfim, começar a observar. Agora, se a mulher começa a não querer tomar banho, não querer se pentear, e eu não estou falando de vaidade, eu estou falando de higiene básico, sabe? Se essa mulher começa a não sentir o gosto da comida, não sentir o cheiro da comida, essa mulher começa a ficar muito negativa, sabe? Nada, ela não vê brilho em mais nada. Ela começa a não conseguir ter interesse pelo bebê. Ela não consegue cuidar do bebê, sabe? Ela não consegue ali um manejo de dar banho, e depois dar o peito, e depois veste uma roupa. E esse processo de banho, vestir a roupa e peito, ela chora fazendo isso, sim, chora mais de uma vez, né? Isso daí sim já é sinal de alerta já de depressão pós-parto. Né? A gente tem que entender que os sintomas da depressão pós-parto são semelhantes, são praticamente os mesmos de quadros depressivos normais. Então, é não sentir o gosto da comida, é ver é ver a vida sem cor, que nem a gente diz. Realmente tem quadros que a pessoa realmente vê tudo cinza, não vê cor, né? É bem forte, assim. Então, nesse sentido, começar a observar isso, né? Agora, se ela chora toda manhã, mas depois de meio-dia já tá rindo, já tá brincando, já, sabe? Se ela consegue, passar o bebê para alguém, para de repente ela passa o bebê porque ela quer ver uma série, porque ela quer tomar um banho, fazer uma escova no cabelo, sabe? Ela tá demonstrando interesse pela vida, vontade de viver, né? E veste neném, olha aqui, amor, essa roupa que eu botei e tal. Ela tem interesse pelo bebê. É um baby blues, vai passar, tá tranquilo,
né? Mas assim, na dúvida, gente, encaminha, né, pro profissional de referência que está acompanhando, ou então encaminha para um psicólogo perinatal para fazer uma avaliação, que é melhor, na dúvida, né, fazer essa avaliação para ver se está realmente ocorrendo ali, se configurando algum quadro ou não. Uhum. Eu acho que tudo isso se resume em relação à rede de apoio, né? Muito Uhum. importante. Então, quem tem que ficar atento a isto é a rede de apoio, né? Quem está acolhendo essa mulher realmente no puerpério. E do pai, eu até tinha notado aqui uma questão, a relação do vínculo mãe, bebê e pai para a saúde mental e desenvolvimento infantil do bebê. Então, essa mulher que não quer cuidar desse bebê, né, não tem interesse, tem, assim, alguns impactos negativos, que não sei se posso dizer dessa forma, no desenvolvimento infantil dessa criança. Ou a rede de apoio, né, é capaz de suprir esse cuidado. Então, o bebê ele precisa de alguém que deseje que ele viva, sabe? Que deseje que aquele bebê se torne alguém. É isso que o bebê precisa. Então não precisa ser a mãe de sangue, a mãe que, né, que pariu a criança ali. Não, né? Muitas vezes acontece para que você mantenha a saúde do bebê, é preciso que esse bebê, né, em casos mais graves, assim, de depressão pós-parto, ou em casos onde a mulher não quer esse bebê, né, não quer pelo motivo que seja, esse bebê então fica aos cuidados do pai, aos cuidados de outra pessoa, não tem problema, né? Do ponto de vista, como tu disse, do desenvolvimento do bebê. O que que esse bebê precisa? O bebê precisa de alguém que deseje vida para ele, que olhe para ele e que realmente consiga depositar nele afeto, sabe? Que consiga olhar para ele e e passar para ele desejo que ele se torne alguém, desejo que ele se forme, desejo que ele seja um jogador de futebol, sabe? Que deseja que ele seja um cozinheiro, que queira que ele cresça, que ele case, que ele viaje pelo mundo. O bebê precisa disso. É isso que vai fazer ele se desenvolver. Né? Essa que é, como a gente diz, a grande diferença nossa do bebê humano para o bebê animal, né? Uhum. A grande questão nossa não é um corpo que nasce imaturo, mas é principalmente a gente precisar disso. Porque, na verdade, a gente vai encontrar... Eu no consultório também, eu atendo bebês, né? E às vezes a gente vai encontrar bebês que tiveram uma mãezinha, né? Bonitinho, um papai bonitinho, os dois ali, e isso não foi inscrito no bebê, né? E daí o bebê vai sim apresentar questões no seu desenvolvimento, sintomas psicológicos desde super cedo, bebês de meses apresentam por causa disso, né? Então, o que o bebê precisa é disso, né? Por isso, por exemplo, assim, que eu sempre gosto de pontuar uma coisa assim, que uma mãe quando tá amamentando o bebê, se possível, não amamenta mexendo no celular. Eu sei que às vezes é o único momento que essa mulher tem de descanso, se o bebê tá chorando e quer ali se distrair. Claro, mexe, mas tenta ter aqueles momentos onde tu tá amamentando o bebê e tu tá olhando para ele. E o teu, sabe, que o olhar da mãe tá dirigido ao bebê. E o bebê, quando busca o olhar, precisa encontrar o olhar materno. Isso para o desenvolvimento da criança é fundamental. Um olhar que olhe para ele. Não é, sabe, simplesmente um olhar que... Não, um olhar intencional sobre o bebê. Né? Então, isso sim, essas inscrições são muito importantes e fazem toda a diferença no desenvolvimento do bebê. É bem legal, bem interessante essa tua fala, porque até o bebê chama a atenção da mãe, né? Ele tá ali mamando, né? Sugando, e aí tá colocando a mão dele na boca da mãe, tá puxando o cabelo, tá mexendo na orelha, tá sempre chamando a atenção dela, Uhum. né? Para ele. Claro, e por isso que às vezes é muito desgastante para a mulher, né? Porque às vezes Uhum. tem bebês que vão demandar da mãe muito. E é justamente isso. São bebês que demandam não só o leite, por isso que eu digo, né? A questão da amamentação. Ele suga a vida dela, todo o afeto que ela tem. Por isso que
muitas vezes essa mulher vai precisar muito dessa rede que pega esse bebê e ela precisa literalmente se recompor. Porque ela é um bebê que pediu tanto atenção dela que ela precisa, sabe? É um esvaziar. Ela se esvazia. E ela, bom, é necessário que é bebê, bom, mas ele precisa que alguém, né, que é isso, que tem uma rede que pegue esse bebê e oportunize para essa mulher momentos para que ela consiga se reestabelecer. Por quê? Porque se ela só dá pro bebê, só dá, enche, 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 se esvazia, se esvazia, se esvazia, uma hora ela não vai mais ter o que dar para esse bebê. E daí vem o sofrimento, e daí vem a questão do sofrimento da saúde mental materna, né? A saúde mental do bebê, né? Então, é bem isso, né, Leandro? É a rede. Em Sim. casos de perinatalidade, a rede é fundamental. A família toda. Eu Uhum. acho que se encaminhando para o finalzinho do nosso encontro, agora, né, trazendo um pouco para o contexto da pandemia, em relação à Covid, já fazem 1 ano e 8 meses que a gente está Uhum. nessa questão. O que eu percebo, assim, realmente, né, que a gente acaba acompanhando também nas redes e nos locais, nos serviços onde eu acabo fazendo as minhas atividades práticas, que é a ansiedade, a preocupação das gestantes, né? Quais seriam as dicas, né? Como amenizar isso, o que que pode ser feito, como que a família pode ajudar e como que ela também possa se auxiliar nesse processo de ansiedade, preocupação, como amenizar isso? Realmente essa questão da pandemia, nesse ponto, desse ponto de o como fazer, Uhum. pegou todos nós, né? Porque nenhum profissional estava preparado para isso, assim, né? Mas o Não que que a estava clínica... escrito em lugar nenhuma. Em lugar nenhum, né? Então a gente foi aprendendo na prática. O que que eu posso dizer a partir da minha clínica, né? Eu acho que é trabalhar justamente esse como lidar de forma singular, né? Ou seja, como que a gestante A consegue lidar com isso? Que recursos ela tem? Recursos enquanto estrutura de vida, recursos quanto questões de estruturas psicológicas, né, de experiências de vida que conseguiram dar para ela ferramentas da onde lidar, né? Então eu vejo isso de uma forma muito singular, a partir realmente do que a gente é como se fosse bom, o que a gente tem aqui de ferramentas é isso que a gente tem que para fazer alguma coisa com isso, né? Não tem muito como generalizar, mas o que eu posso trazer que eu acho que é interessante, né? Ter um olhar para isso, quase que aquele discurso assim, bom, não tem cão caçar com gato, sabe? Aquela coisa, por exemplo, assim, mas vê pelo lado bom. Acho que tentar por aí é mais, no caso, no sentido geral. Olha só, uma coisa que a pandemia trouxe que eu acho de muito, muito, muito boa mesmo, é realmente que deu uma parada com aquela cultura de 30 pessoas visitando um recém-nascido, né? Tá lá a mãe com dor, não dormiu a noite inteira, aquele bebê chorando e as pessoas indo na casa dela, pegando o bebê, beijando o bebê e dando palpites para essa mulher, né? Então, tentar fazer disso um momento mais íntimo para ela, sabe? Trazer para ela elementos que, olha só que legal, tu vai ter um tempo mais íntimo com teu bebê, só tu e ele, né? Realmente fazer com que a rede que tá junto ali, se realmente é uma rede efetiva, sabe? Se realmente a gente ganhar na qualidade, não na quantidade, sabe? Outra coisa que eu acho importante é tentar possibilitar para essa gestante outras formas dela viver essa gestação com coisas que ela acha importante. Por exemplo, o chá de banheira, né? Muitas não puderam ter. Então, quem sabe vamos fazer online, né? Ou quem sabe faz o tal daquela carreata, charreata que estão fazendo, Uhum. sabe? É isso, é tentar, é fazer como dá, entende? Por quê? Estratégias. Estratégias. Por quê? Porque dentro de uma
do imaginário da gestação, essa mulher idealizou experiências. Ela idealizou vivências. E isso não pode ser menosprezado, sabe? Bom, talvez ela não possa ter o parto em casa que ela queria, sabe? Na banheira, com o cachorro, com o marido, com a doula e tal. Bom, mas o que que dá pra ter, né? Quer levar foto do cachorrinho junto, sabe? Mas é Que podemos tentar... fazer agora, né? Exatamente. Podemos E o fazer. que faça sentido para ela, aí é que tá. Por Isso. isso que nesse caso é difícil de dar uma dica geral, sabe? Porque tem que ver, mas o que que faz sentido para ti? O que que para ti, para mim o termo que eu gosto muito, muito de usar é assim, o que que é inegociável para ti? Porque tem coisas que tá, mas tem coisas que pra ti é inegociável. Bom, vamos pegar esse negociável e vamos ver o que a gente pode trabalhar dele. Né? Por exemplo, a questão da ansiedade. Muitas gestantes agora, com a questão da pandemia, tiveram altos graus de ansiedade, né? Vamos entender, tá? Essa ansiedade está vindo do quê? Ah, não, é porque eu tenho medo porque eu vou fazer uma cesárea e o hospital disse que eu não vou poder estar com meu marido junto, eu vou estar sozinha. Tá, então vamos pensar. Se tu vai estar sozinha, o que que a gente pode fazer? Não tem jeito mesmo? Não tem como chorar, pedir, né? Não tem... Tá. Quem sabe levar uma foto, levar uma camisa, fala com a equipe, gente, preciso de uma camisa com o perfume do meu marido aqui enrolado no meu pescoço para me passar segurança. Não custa, sabe? Às vezes já consegui ter alguém ali, ou então o parto vai ser com a equipe de plantão, né? Tentar levar alguma coisa. Ou então essa ansiedade vem porque ela vai ter o bebê e a mãe não vai poder estar junto, porque a mãe mora em outro lugar. Bom, então como é que a gente pode fazer essa mãe participar? Como, entende? É a gestante pensar, né? O que que é inegociável para mim? Bom, dentro disso, o que que eu posso fazer? O que que as equipes que acompanham, né, as gestantes podem fazer? Bom, ela está muito ansiosa por isso. O que que a gente pode fazer para ajudar? Porque não dá para... Eu, pelo menos, acredito que esse momento é um momento tão delicado, tão bonito. Eu acredito nisso, sabe? Que apesar, assim, que... Cara, tem mulher que não vai gostar. Não tem problema algum, né? Mas a gente tem que tentar ajudar essa mulher. Porque ela tá com o bebê ali dentro, sabe? Ela... Ela vai ter que saber fazer alguma coisa com essa experiência dela. Bom, então vamos lá. O que a gente pode fazer? Quem sabe essa mulher tá se achando feia. Ah, podia tentar fazer um ensaio para ela, né? Pra ela, quem sabe, se ver ali com o cabelo arrumado, uma maquiagem com a barriga, você acha bonita. Sabe? Talvez vão levar numa roda de gestantes que ela ouvindo a experiência de outras gestantes e ela consiga formar um laço com essa experiência que ela está vivendo. Né? Então, eu acredito que é por essa via, sabe? Que é escutando essa mulher, entendendo o que ali é inegociável e o que a gente pode fazer com isso. Como a gente pode ajudar, como a gente pode trazer mais tranquilidade, enfim. Como que a gente pode ajudar essa gestante? Eu acho que o principal é nós profissionais também inovarmos, né? Daquele tão tradicional, agora tivemos que nós reinventar durante a pandemia, frente a tantas coisas, né? Eu acho que do nosso encontro seria os temas, né? Eu acho que a gente já conseguiu conversar todos. Eu acho que seria isso, assim. Não sei se teria mais alguma coisa que tu gostaria de comentar. Não, acho que eu queria... Deu pra gente pincelar quase todos os assuntos, assim, né? Sim. Foi bem... E realmente não tinha como a gente falar tudo, né? Não, foi um É só geralzão, né? um geralzão, assim. Então, acho que eu queria agradecer pela oportunidade. Fiquei muito feliz com o convite, né? E, por fim, eu acho que só acho que o importante é a gente entender que a gestação e o exercício da maternidade, elas são expressões da mulher, sabe? É assim que eu vejo, assim. Então, a forma como eu vou viver minha gestação é uma forma minha, sabe? Não tem critérios que vão me enquadrar em sou uma gestante, que estou vivendo, sabe? O meu exercício da maternidade depois é uma forma minha de me expressar. Claro que a gente precisa ter um olhar para a saúde do bebê, para a saúde da gestante, mas sem
eu acredito muito que sem limitar essa experiência para a mulher, né? Que é uma experiência tão potente assim, né? Ela é Não tem o muito. certo e o errado, né? Não, existe saúde. Isso que Uhum. existe. A gente tem que, né, focar na saúde. Tem alguma coisa ali? Ah, tá, tem uma coisa. Não, vamos ajudar, né? Vamos procurar, vamos encaminhar para o profissional que pode ajudar nesse sentido. Vamos alertar, né? Vamos intervir, vamos sim, né? Mas sempre partindo do que faz sentido para aquela mulher, né? Para aquela vida, para aquele contexto e daquela gestação, né? Porque a mesma mulher numa outra gestação, num outro momento de vida, vai ter outra experiência, né? Então eu acredito muito nisso e acho que encerro minhas palavras aqui e quero te agradecer pelo convite mais uma vez e agradecer a quem nos acompanhou nessa tarde, né? Uhum. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco, né? 6:30 da tarde, né? Agora início da noite já. Muito obrigado mesmo. Eu acho que, resumindo o nosso encontro, né, fica clara a importância da equipe multiprofissional, né? A importância do profissional que está acompanhando o pré-natal tradicional ficar atento às questões emocionais, né? Psicológicas das gestantes, da puérpera, para que possa realmente orientar, né, e que existe esse serviço. Eu acho que precisa ficar claro para elas, né, que é pouco comentado e não tem essa cultura ainda de fazer-se o pré-natal psicológico. Eu acho que aqui já é um grande avanço, né, da gente estar divulgando esse serviço e para que as mulheres tenham conhecimento realmente. Agora a gente, do Grupo Gestar, junto com o mestrado, a gente também está promovendo um curso de qualificação da atenção pré-natal para os profissionais, né, vinculado à quarta coordenadoria, e um dos temas realmente é para discutir a equipe multiprofissional. Daí a gente tem um odontólogo, né, que é a professora Bianca, a psicóloga, que é a professora Cristina, que também vai fazer uma fala para os profissionais que estão inscritos no curso, que ao total são 60. Então, são profissionais que já vão ter conhecimento do pré-natal psicológico, da importância da questão da saúde mental durante o ciclo gravídico puerperal. Acho que foi muito importante esse nosso encontro e, mais uma vez, muito obrigado mesmo por estar aqui conosco no nosso espaço virtual. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Até. Tchau. Tchau, tchau, gente.